Não é saudade. E isso muda tudo. Quando você some de verdade, o narcisista, seja ele homem ou mulher, não sente amor nem arrependimento. Ele sente perda de controle. E isso é muito mais perigoso. O narcisismo depende de reação, de presença, de estímulo constante. Sem isso, a mente dele entra em conflito silencioso. Aqui está o ponto polêmico. Quanto menos você reage, menos explica e menos tenta fechar ciclos, mais pensamentos começam a surgir dentro dele. Pensamentos que ele nunca admite. Dúvidas que o ego não consegue calar. A ausência consciente faz algo que confronto nenhum faz. Expõe o vazio. E talvez você ache que desaparecer te torna esquecível. Mas acontece o oposto. Quando você sai com clareza, algo muda dentro dele. Hoje você vai entender exatamente o que o narcisista pensa em silêncio quando você não está mais ali. E por que isso mexe tanto com o controle, o ego e a identidade dele. Fica até o final, porque esse entendimento muda completamente a forma como você se posiciona. Pensamento 1. Como ela conseguiu seguir sem mim? Esse pensamento surge como um choque silencioso. O narcisista não verbaliza, mas sente como se algo tivesse saído do lugar. Na lógica interna do narcisismo, você deveria permanecer emocionalmente presa, mesmo ausente fisicamente. Ele sempre acreditou que sua influência deixaria marcas profundas, duradouras, quase permanentes. Quando percebe que você seguiu, que a vida continuou, o ego sofre uma pequena fratura. Não é dor emocional comum. É uma ameaça à narrativa que ele construiu sobre si mesmo. E isso incomoda mais do que ele jamais admitiria. Na mente dele, você não deveria conseguir viver bem sem a validação constante. O narcisista se vê como o eixo emocional, como referência invisível que sustenta o outro. Quando essa lógica cai, surge a incredulidade. Ele começa a revisitar lembranças, conversas antigas, momentos em que acreditou ter te quebrado. E aí vem a pergunta muda. Como alguém que precisava tanto, agora parece inteira? No estoicismo, autonomia emocional é poder. Para o narcisismo, isso soa como afronta. E a afronta gera inquietação. Esse pensamento não vem acompanhado de admiração, apesar do que muitos imaginam. Vem misturado com ameaça. Ele não pensa, ela é forte. Pensa, isso não era para acontecer. É comum que ele tente reinterpretar a realidade para se proteger. Pode imaginar que você só aparenta estar bem, que é fachada, que logo vai desmoronar. Esse tipo de fantasia serve para acalmar o ego temporariamente. Afinal, aceitar que você seguiu sem ele exigiria reconhecer limites. E limites são algo que o narcisista evita como quem foge do fogo. Na prática, isso se manifesta de formas sutis. Ele pode perguntar de você a terceiros, observar redes sociais em silêncio ou simplesmente ruminar pensamentos sem direção. O curioso é que quanto menos informação ele tem, mais a mente cria cenários. Para quem aplica isso conscientemente, o caminho é simples e poderoso. Vida discreta, foco interno e zero explicações. O estoicismo ensina que seguir em frente sem anunciar é uma forma silenciosa de força. E essa força, para o narcisista, é profundamente desconcertante. Pensamento 2. Será que eu perdi o controle? Esse pensamento nasce de forma silenciosa, mas corrosiva. O narcisista mede valor pelo grau de controle emocional que exerce sobre o outro. Não é sobre presença física, é sobre influência invisível. Quando você some de verdade, sem drama e sem retorno, algo começa a falhar nesse sistema. Ele tenta sentir se ainda provoca reação, se ainda causa impacto, mas encontra apenas vazio. E esse vazio não traz paz, traz ansiedade. O narcisismo não sabe lidar com territórios onde não manda. Aqui não existe tristeza genuína, existe insegurança. O narcisista começa a se perguntar se ainda tem poder, mesmo sem formular isso claramente. Ele relembra situações em que uma simples mensagem sua mudava o humor do dia, em que uma resposta bastava para reacender o jogo. Agora, não há nada. No estoicismo, perder o controle sobre o outro é libertação. Para o narcisismo, é quase uma sentença. Porque sem controle, o ego fica exposto. E exposição é risco. Esse pensamento costuma vir acompanhado de comportamentos disfarçados. Ele pode testar limites de forma indireta, aparecer em lugares previsíveis, curtir algo antigo, mandar uma mensagem neutra. Não é saudade, é experimento.
Ele quer medir se ainda move algo dentro de você. Quando não encontra resposta, a inquietação cresce. A mente começa a girar, buscando explicações que preservem a própria imagem. Ele prefere acreditar que você está ocupada demais a aceitar que você simplesmente não quer mais reagir. Para quem vive isso do outro lado, a aplicação prática é clara. Consistência no silêncio. Não o silêncio teatral, mas o silêncio natural de quem seguiu. Vida preenchida, rotina sólida, atenção voltada para si. O estoicismo ensina que controle real é domínio interno. E quando você pratica isso, sem perceber, desmonta a lógica do narcisista, porque ele não perde apenas acesso a você. Ele perde a sensação de comando. E essa perda ecoa muito mais do que qualquer discussão jamais ecoaria. Pensamento 3. Ela deve estar sofrendo, né? Esse pensamento surge como um mecanismo de defesa. O narcisista precisa acreditar que, de alguma forma, você ainda está emocionalmente ligada a ele. A ideia de que você possa estar em paz, reconstruindo a própria vida, é ameaçadora demais para o narcisismo. Então a mente cria atalhos. Ele imagina que o silêncio é dor, que a ausência é sofrimento contido. Essa narrativa interna funciona como anestesia momentânea para o ego. Afinal, se você sofre, ele ainda importa. Aqui entra a negação. O narcisista evita encarar a possibilidade de que você tenha encontrado equilíbrio sem ele. No estoicismo, a paz interna é fruto de desapego e clareza. Para o narcisismo, isso soa como o abandono de um papel central. Ele prefere acreditar que você chora escondida, que sente falta, que pensa nele à noite. Não porque isso seja verdade, mas porque sustenta a ilusão de relevância. É uma história contada para não encarar o vazio. Esse pensamento costuma se fortalecer na falta de provas. Quanto menos sinais ele recebe, mais a mente fantasia. O silêncio vira tela em branco, e ele projeta ali o que precisa acreditar. Pode lembrar de momentos em que você demonstrou fragilidade e usar isso como justificativa interna. Ignora todo o processo de crescimento que você viveu. Para o narcisista, aceitar sua evolução exigiria reconhecer que ele não era indispensável. E isso fere diretamente o ego. Na prática, esse é um dos motivos pelos quais não reagir é tão poderoso. Quando você não corrige a narrativa, ela não se sustenta por muito tempo. A realidade começa a bater. Pessoas seguem, a vida anda, e o mundo não gira ao redor dele. Para quem aplica isso conscientemente, a orientação é simples. Não se explique, não se justifique, não desminta fantasias. O estoicismo ensina que não é preciso convencer quem não quer ver. E esse entendimento silencioso desmonta o narcisismo aos poucos. Pensamento 4. Ninguém vai amá-la como eu. Esse pensamento mistura arrogância e medo numa mesma frase silenciosa. O narcisista se enxerga como insubstituível, não por amor genuíno, mas porque construiu a própria identidade em torno dessa ideia. Ele acredita que marcou você de forma definitiva, que deixou uma assinatura emocional impossível de apagar. Imaginar que outra pessoa possa te tratar com respeito, constância ou leveza abala essa crença. No fundo, não é você que ele teme perder. É o papel de centro absoluto da sua vida. Aqui o narcisismo se revela com clareza. Ele não pensa em você feliz. Pensa em você pertencendo a outro contexto emocional. Isso o desorganiza. A simples possibilidade de você ser valorizada sem jogos, sem tensão e sem instabilidade, confronta a narrativa de superioridade dele. No estoicismo, amor não é posse, é escolha diária. Para o narcisista, amor é território. E perder território gera desconforto profundo, quase físico. Esse pensamento costuma aparecer quando ele imagina você sendo vista de outra forma. Um relacionamento saudável, mesmo que apenas imaginado, o ameaça. Ele projeta frases internas como "ninguém vai te entender como eu" ou "você vai se arrepender". Não por preocupação real, mas por necessidade de se manter acima. É uma tentativa mental de te diminuir para se proteger. O curioso é que quanto mais você cresce, mais frágil essa crença se torna. Na prática, isso explica por que o narcisista tende a desvalorizar futuros vínculos seus, mesmo sem conhecê-los. Para quem vive do outro lado, a aplicação é simples e poderosa. Escolher relações previsíveis, calmas e respeitosas. Valorizar estabilidade.
Não justificar escolhas afetivas. O estoicismo ensina que a melhor resposta não é provar nada, é viver bem. E quando você vive bem, sem ruído, o narcisismo perde a narrativa. Porque ele percebe, mesmo sem admitir, que você não só pode ser amada, você pode ser amada melhor. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, faz uma pausa rápida aqui comigo. Porque entender o narcisismo é o primeiro passo, mas sair do ciclo exige algo a mais. Por isso, eu preciso te indicar o e-book que está no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual. Você recebe na hora no celular e no e-mail, sem espera, sem complicação. Lá dentro, eu explico passo a passo como quebrar a manipulação do narcisista com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam na vida real. E esse material não vem sozinho. Tem 2 conteúdos que se encaixam naturalmente nesse processo. Um que revela a linguagem silenciosa do narcisista, aquilo que ele faz sem dizer, e outro focado em reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Segue ouvindo com atenção. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza, se inscreve no canal para continuar aprendendo. Aqui, você não caminha sozinho ou sozinha. Pensamento 5. Talvez eu volte. Só para ver. Aqui surge a tentação. Não movida por saudade ou desejo de reconstrução, mas pela necessidade de confirmação. O narcisista começa a cogitar um retorno estratégico, quase experimental. Ele não pensa em diálogo profundo, nem em mudança real. Pensa em aparecer, observar, provocar. Quer testar se ainda causa impacto. No fundo, é o narcisismo buscando um sinal de que ainda tem algum controle emocional. E essa ideia, mesmo que não vire ação imediata, já ocupa espaço na mente dele. Esse pensamento costuma vir em momentos de tédio ou frustração. Quando outras fontes de validação falham, a lembrança de alguém que reagia com intensidade vira opção. Ele imagina uma mensagem casual, um comentário neutro, algo que pareça inocente. Não é um movimento consciente de manipulação, mas um impulso condicionado. O narcisista associa sua presença à reação alheia. Sem reação, ele se sente invisível. E invisibilidade é algo que o ego dele não tolera bem. No estoicismo, agir sem apego ao resultado é virtude. Para o narcisista, agir sem retorno é derrota. Por isso, a ideia de voltar só para ver carrega ansiedade. Ele quer medir o impacto antes de decidir qualquer coisa. Se houver resposta, o ego se acalma. Se não houver, a inquietação aumenta. Esse pensamento, muitas vezes, antecede mensagens inesperadas, aparições repentinas ou tentativas sutis de contato. Para quem está do outro lado, a aplicação prática é manter coerência. Não reagir por curiosidade. Não responder por educação automática. Silêncio consistente não é frieza, é autocontrole. O estoicismo ensina que quem controla a própria reação, controla o jogo inteiro. E quando você não oferece o experimento que ele busca, algo se quebra. O narcisista percebe que não pode mais medir, testar ou confirmar. E essa incerteza pesa mais do que qualquer rejeição explícita. Pensamento 6. Por que isso ainda me incomoda? Esse é um dos pensamentos mais desconfortáveis para o narcisista. Justamente porque ele não encontra uma resposta rápida. Ele não entende por que você ainda ocupa espaço mental, se, teoricamente, já não deveria importar. A ausência de reação da sua parte cria um ruído interno estranho. O narcisismo foi treinado para lidar com confronto, drama e validação, não com indiferença consciente. Quando nada vem, a mente dele começa a procurar falhas onde não há, e isso gera irritação silenciosa. Aqui aparece o vazio que o narcisismo não sabe preencher. Sem estímulo externo, o ego fica sem alimento. O narcisista tenta se distrair, ocupar a agenda, buscar novas fontes de atenção. Funciona por um tempo, mas, em momentos de pausa, o incômodo retorna. Ele se pergunta por que não consegue simplesmente seguir. No estoicismo, esse tipo de desconforto é convite à reflexão. Para o narcisista, é ameaça, porque refletir exige contato com limites internos. Esse pensamento costuma vir acompanhado de raiva contida. Não raiva de você em si, mas da situação. Ele pode se pegar irritado sem motivo claro, impaciente com pessoas ao redor,
crítico demais. A mente busca culpados. E como olhar para dentro não é opção confortável, ele projeta. Culpa você por ter mudado, por ter esfriado, por ter sumido. É mais fácil apontar o dedo do que encarar o próprio vazio. Na prática, isso explica por que a sua calma incomoda tanto. Não é o que você diz, é o que você não faz. Para quem aplica isso conscientemente, a orientação é manter o eixo interno firme, rotina organizada, limites claros, emoções sob observação. O estoicismo ensina que quem aprende a conviver com o próprio silêncio se torna inalcançável. E quando você alcança esse estado, o narcisista sente algo que não sabe nomear. Um incômodo persistente. Um espaço que ele não consegue ocupar. Pensamento 7. Ela viu quem eu realmente sou. Esse pensamento surge como uma paranoia silenciosa. O narcisista começa a se perguntar se, ao se afastar sem barulho, você enxergou algo que ele sempre tentou esconder. Não houve confronto, nem imploração, nem tentativa de convencimento. E isso o desconcerta. No universo do narcisismo, o silêncio raramente é interpretado como maturidade. Ele costuma significar perda de controle. E quando você some com consciência, isso soa como clareza. Clareza assusta quem vive de distorção. Aqui nasce o medo de ter sido desmascarado. O narcisista constrói personagens para sobreviver emocionalmente. Quando alguém sai sem brigar, ele perde a chance de reescrever a história. Não há narrativa para manipular, nem culpa para deslocar. Ele se pergunta se você percebeu os padrões, as incoerências, os jogos. No estoicismo, enxergar a realidade como ela é libertação. Para o narcisismo, é exposição. E exposição ameaça a estrutura inteira. Esse pensamento costuma ganhar força quando ele lembra de conversas finais que não aconteceram. A ausência de fechamento o inquieta. Ele imagina você conectando pontos, reinterpretando situações, entendendo o que antes parecia confuso. E isso o coloca numa posição desconfortável. Porque se você viu, ele não pode mais se esconder atrás da imagem que criou. O medo não é do julgamento externo. É do fim do poder simbólico que exercia. Na prática, isso explica por que o narcisista se incomoda tanto com quem sai em silêncio. Para quem vive isso do outro lado, a aplicação é não oferecer explicações tardias, não reabrir diálogos por empatia mal direcionada. O estoicismo ensina que clareza não precisa ser anunciada. Ela se manifesta na postura. E quando você sustenta essa postura, sem justificar, o narcisismo entra em alerta. Porque ele percebe, mesmo sem certeza, que perdeu algo que não consegue manipular, a sua percepção. Pensamento 8. Eu perdi algo que não sei substituir. Esse pensamento raramente vira palavra, mas pesa. O narcisista começa a sentir uma perda que não sabe nomear. Não é a pessoa em si, é a função emocional que você exercia. Você era a fonte previsível de atenção, validação ou reação. Quando essa fonte some de forma definitiva, algo fica fora do lugar. O narcisismo até tenta substituir, mas percebe que não é simples. A dinâmica não se repete com facilidade. E essa constatação gera um incômodo silencioso. Aqui surge um reconhecimento interno, quase involuntário. Ele percebe que aquela conexão tinha um encaixe específico, não por amor saudável, mas pela forma como você respondia, tolerava e se ajustava. Outras pessoas não entram no mesmo ritmo, exigem mais, reagem diferente, não aceitam os mesmos jogos. No estoicismo, isso seria apenas consequência natural de escolhas. Para o narcisista, é frustração, porque ele esperava reposição rápida e não encontrou. Esse pensamento costuma aparecer quando as alternativas falham. Novas relações não entregam o mesmo controle, novas fontes não alimentam o ego do mesmo jeito. A mente começa a comparar, mesmo sem querer, e quanto mais compara, mais percebe a perda simbólica. Não é saudade romântica, é a percepção de que algo funcionava do jeito que ele precisava, e agora não funciona mais. Essa percepção não gera humildade, gera peso interno. Na prática, isso explica o silêncio mais denso que se instala depois de um tempo. Menos tentativas, menos provocações, mais retraimento. Para quem vive isso do outro lado, a aplicação é não se oferecer como substituição de si mesma. Não voltar por pena, curiosidade ou nostalgia. O estoicismo ensina que aquilo que você entrega em excesso
vira recurso explorável. Quando você retira esse recurso, o narcisismo sente a escassez, e essa escassez ecoa em silêncio. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Agora eu entendo. Esse simples gesto mostra que você não está mais confuso ou confusa. Você está começando a enxergar com clareza. E essa clareza costuma vir acompanhada de dor, porque perceber o jogo do narcisismo também revela feridas que ficaram abertas por muito tempo. Não é fraqueza sentir isso. É sinal de que algo dentro de você está acordando, mas ainda existe uma parte que precisa ser cuidada, fortalecida e reorganizada por dentro. É exatamente por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei indicado. Não é conteúdo genérico, nem teoria vazia. É um guia direto, claro e prático para quebrar de vez o ciclo do narcisista e recuperar o controle emocional que foi tomado de você. Junto com ele, existem 2 materiais que se encaixam naturalmente nesse processo. Um que te ajuda a identificar a linguagem silenciosa do narcisista, aquilo que ele faz sem dizer, e outro focado em reconstruir sua autoconfiança e sua força emocional passo a passo. Tudo isso se complementa. O acesso é simples e imediato. É um livro virtual. Você recebe direto no seu e-mail, no celular, sem esperar, sem complicação. Dá para ler no seu tempo, com calma, onde você estiver. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, bem visível. Não adie isso achando que depois resolve. Quanto mais clareza você ganha agora, menos poder o narcisista tem sobre você. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você aprende, se fortalece e entende que não está sozinho ou sozinha nesse processo. Esse caminho fica mais leve quando você caminha com consciência. Até o próximo vídeo.